Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, com Maria, chamados a anunciar o Evangelho aos pobres. Queridos irmãos e irmãs, este é o tema que nos foi proposto para refletirmos um pouco esta noite. E desde quando recebi o convite, sobretudo quando o Padre Álvaro me encaminhou a liturgia, o roteiro, eu fiquei pensando como conciliar o Evangelho com o tema proposto. Com Maria, chamados a anunciar o Evangelho aos pobres. E, sabendo também que hoje é dia de São Francisco de Assis, eu consegui então achar uma chave de leitura para que a gente pudesse iniciar uma reflexão. Primeiro eu vou começar falando lá do Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, quando Satanás coloca dúvidas no coração do homem. Coloca dúvidas no sentido de que eles poderiam comer aquele fruto proibido, porque na verdade Deus não queria que eles fossem como deuses. Deus queria o poder só para ele, não queria dividir. Satanás também plantou dúvida no coração da humanidade quando Noé anunciava o dilúvio. Também colocou dúvidas no coração do povo hebreu no Egito, que não acreditaram e não queriam seguir os ensinamentos de Moisés. E até os dias de hoje, Satanás continua plantando dúvidas em nosso coração. Dúvidas na nossa vida de igreja, na nossa fé. E o resultado de tudo isso é que nós estamos vivendo uma sociedade um pouco doentia. Uma sociedade que perdeu um pouco aquilo que é a verdade e a certeza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Satanás ainda hoje continua plantando dúvidas no coração do homem, a ponto de querer fazer do homem um novo Deus, de decidir quem vai viver, quem vai nascer e quem vai morrer, ou quem não vai nascer. O ser humano está brincando de ser Deus, porque nós esquecemos o verdadeiro propósito de nós estarmos batizados, de sermos membros do corpo de Cristo, essa igreja viva que Cristo tanto pede de nós. E falta-nos começar a olhar mais para a verdade do Evangelho e para aquilo que Cristo faz para cada um de nós, propõe para cada um de nós enquanto os seus seguidores. E no Evangelho de hoje, Jesus ilustra este caminho que o verdadeiro discípulo deve ter em sua vida, deve percorrer, para que o seu nome seja ainda mais glorificado, para que essa sociedade que está doente possa conhecer o nome que cura, o nome que salva, o nome que liberta. Maria foi verdadeira discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não se deixou levar em momento algum pelas dúvidas, muito pelo contrário. O anjo Gabriel anuncia a Maria, imediatamente Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria não pensa duas vezes e corre apressadamente até a sua prima Isabel. Maria educa nosso Senhor Jesus Cristo. Maria persevera até na cruz ao lado do seu filho Jesus. Enquanto todos os discípulos de Jesus, em sua maioria, fugiam de medo, de dúvidas, de incertezas da ressurreição deste Messias que morre pela humanidade, Maria permanece fiel na cruz, no cenáculo, sustentando na sua fé, nas suas virtudes, a fé e esperança de toda a igreja,
que foi fundada em Pedro, que nega Jesus 3 vezes. Maria, verdadeira discípula. E no evangelho de hoje, nosso Senhor vem dizer que o verdadeiro discípulo é aquele que se concentra na verdadeira missão que é proposta. Ora, se nós somos batizados em nome da Trindade Santa, se nós somos parte de um corpo de Cristo, nós somos convidados a fazer aquilo que Cristo envia aos seus discípulos. Ide, anunciai o evangelho a todos os povos. A sociedade doente precisa conhecer o evangelho. E quando Jesus diz que deixe que os mortos enterrem seus mortos, que deve se pegar no arado e não olhar mais para trás, Jesus diz que nenhuma preocupação, nenhuma dúvida pode tomar a certeza de que Cristo vive e reina em nossa vida, e que nós precisamos ser testemunhas deste Cristo ressuscitado no meio de nós. Se nós nos dizemos cristãos, seguidores de Jesus, se viemos à missa, comungamos do seu corpo santo, como nós não temos coragem de anunciar este mesmo Cristo que deu a vida por nós? Parece meio que um paradoxo. Eu digo que eu acredito no Senhor, mas eu não quero anunciá-lo. Eu digo que o meu Senhor faz bem, mas eu não quero dividi-lo. Eu fico com o meu testemunho muitas vezes para mim, com o evangelho muitas vezes para mim. Eu esqueço de falar do nome do Senhor dentro da minha casa muitas vezes. Na minha família, no meu grupo de oração, no meu grupo de família, nós não podemos deixar as dúvidas tomar conta do coração. É necessário assumir a identidade de verdadeiro discípulo que se coloca a serviço e que coloca nosso Senhor acima de tudo, até mesmo da nossa própria preocupação, até mesmo acima do nosso próprio comodismo, porque Satanás vai usar do nosso comodismo para tentar nos enganar, nos colocar dúvidas, se vale a pena o mesmo ou não falar de Jesus. Nós precisamos nos concentrar nesta missão. O reino de Deus, queridos irmãos e irmãs, precisa ser para nós uma prioridade. Não o reino dos céus apenas aquele que está por vir, aquele que está à nossa espera, mas nós, como verdadeiros cristãos, precisamos começar a dar sinais do reino de Deus nesta sociedade que está doente. Se a sociedade está doente, se a sociedade quer por muitas vezes os homens ser um novo Deus, nós precisamos começar a aplicar nela aquilo que Cristo nos chama a viver: o amor. Amai uns aos outros como eu vos amei. Precisamos começar a viver o reino de Deus. E Satanás aqui coloca uma dúvida maior no nosso coração quando começa a querer dividir os cristãos. Por muitas vezes, as coisas do mundo, o pensamento do mundo, coloca em nós dúvidas que pode nos levar à divisão. E aqui o padre quer falar sobre a pobreza em duas perspectivas. A primeira, da pobreza de espírito. Segundo, a pobreza enquanto economia, enquanto social, que nós também precisamos, principalmente sobre ela, nos preocupar. Se a nossa sociedade está doente, é porque ela está pobre do Evangelho. Basta nós vermos as academias cheias de gente buscando o corpo perfeito e pouca preocupação em buscar a alma perfeita. Nós estamos pobres do Evangelho, pobres do reino de Deus. Parece que nós não temos mais esperança. Parece que a gente quer acreditar em Deus, mas nós queremos também viver uma vida como se fosse ateus. Que a gente quer Deus somente quando precisa, então a gente não reza, a gente não se compromete com a vida de igreja, a gente não se compromete com o reino dos céus, que é anunciar o Evangelho, sobretudo nestes lugares de pobreza espiritual. Quando nosso Senhor aparece a São Francisco e revela a ele: vai
e reconstrói a minha igreja, não significa o templo. São Francisco cai na realidade de que para construir a igreja de Cristo, ele precisa primeiro se construir, se reconstruir do Evangelho, se reconstruir do compromisso com os irmãos e irmãs, se reconstruir do amor, se reconstruir da fraternidade. Às vezes, há cristãos que estão todo domingo na missa, mas muitos estão pobres de espírito. Cumprem o preceito, mas não vivem a identidade de verdadeiros cristãos. Não abraçam com amor a cruz, não abraçam com amor e compromisso este envio de Jesus para anunciar o reino de Deus. Querido irmão, querida irmã, nós precisamos ser portadores da boa nova do Evangelho, enriquecer os corações empobrecidos, daqueles que não se ouvem mais do Senhor. Nós precisamos ousar sair e anunciando este Cristo em todos os lugares, sobretudo onde Ele ainda não é conhecido ou amado, ou ainda onde há dúvidas. Como diz a canção, onde há dúvidas, que eu leve a fé. Se nós acreditamos que o nome do Senhor é um nome sobre todo nome, é um nome que cura, é um nome que salva, nós precisamos viver este nome, exalar o perfume de santidade, enriquecer a nossa alma. Outro modo que Satanás também nos usa de dúvida para nos dividir, no início do mês de setembro, nós estávamos em Congresso Estadual da Renovação Carismática em Curitibanos, e no intervalo de uma pregação ou outra, eu conversava com uma menina chamada Denise, que ela é responsável pelo setor de fé e política do Estado, a nível nacional. E nós chegamos à conclusão, depois de uma conversa, de que a política, ela interfere muito no compromisso de fé, no compromisso do reino de Deus daquele que é cristão. Isso porque se usa muitas vezes a figura do pobre para alimentar um pensamento, uma ideologia, e isso na cabeça de outras pessoas vai criando um certo preconceito, no sentido de que se eu vou à igreja e falo que nós temos que acolher o pobre, eu já sou taxado de político, mas que na verdade o pobre é a preferência de nosso Senhor Jesus Cristo, longe de toda ideologia, de todo pensamento político. Foi para os pobres que Cristo primeiro veio para servir. Cristo buscava as periferias, Cristo buscava ir ao encontro daqueles que eram excluídos, dos menos favorecidos, justamente para levar a riqueza da salvação do reino de Deus. Quando nós materializamos o pobre, nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Eu preciso ir ao encontro do meu irmão que tem necessidade, estender a minha mão com a assistência que eu posso dar, e acima de tudo levar também a riqueza do evangelho que salva. Eu não posso deixar que o pensamento do mundo interfira, coloque dúvidas no meu coração sobre a vontade de Cristo na sua igreja. Anunciar a boa nova aos pobres. Se nós não estivermos com o coração aberto, se nós não tivermos foco na missão que Cristo propõe a todos nós, este chamado, como diz o evangelho de hoje, nós não somos dignos, não estamos aptos para o reino de Deus. Nós não estamos sendo verdadeiros servos. Portanto, longe de todo pensamento político, o pobre é o preferido de Deus. O pobre é o preferido do Cristo, seja ele de espírito, seja ele de questão social, econômica. Nós precisamos amar a todos, sobretudo os pobres, auxiliá-los, ajudá-los em todos os sentidos. Nossa Senhora foi aquela que acompanhava nosso Senhor Jesus Cristo em todos os lugares, sobretudo nessas periferias existenciais. E podemos ter a certeza de que Maria preserva o coração
imaculado, o coração humilde, porque ela aprendeu a amar todos com o seu filho Jesus. Que Maria, a Virgem de Nazaré, a Virgem Mãe Negra de Aparecida, que veio ser para nós sinal de que o reino dos céus é para todos, de modo especial para aqueles que eram excluídos naquele tempo. Como um sinal profético, Maria aparece dizendo: o reino de Deus é para todos, exclusivamente para os pobres. Não façamos, queridos irmãos e irmãs, da vida do pobre mais sofrimento. Nós temos que levar a eles também a esperança. Muitos não têm aonde recorrer, e nós temos que levar aquilo que talvez nós temos também de mais precioso, que é o próprio Evangelho, que é o próprio Cristo que se doa, que se entrega sobre todos nós. Porque depois não vai importar quantos tesouros eu acumulei aqui neste mundo, seremos todos irmãos, seremos todos iguais, filhos do mesmo Pai, com sangue da mesma cor, herdeiros do mesmo céu. O reino dos céus não admite divisão. O reino dos céus não admite classe. O reino dos céus exige compromisso, fraternidade e vivência do amor com todos, sobretudo com os pobres de nossa sociedade. E que aos poucos, a cada passo, nós possamos sarar esta sociedade cheia de dúvidas e mostrar com a nossa vida, com o nosso compromisso, com a nossa doação, de que o nome do Senhor salva e vai curar essa sociedade ferida do pecado, da divisão e da discórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.